é uma das partes principais do hardware do computador e é responsável pelos cálculos, pela execução de tarefas e pela demanda de dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas está diretamente ligada à velocidade desse componente. Qual é o componente em questão? Letra A, memória. Letra B, processador. Letra C, o HD, o hard disk. Letra D, placa-mãe. E a letra E de Equador, roteador. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Acompanha comigo aqui, pessoal. Quando nós falamos em processadores, o termo processador se refere ao cérebro do computador. É o componente mais importante do nosso computador, é ali que os dados são processados de forma centralizada. Sobre os processadores, eu faço um alerta especial que nós temos muitos fabricantes de processador, como por exemplo a Intel, a AMD, e a Intel recentemente lançou uma linha de processadores novos que está aos poucos chegando aqui no Brasil, chamada Core i9. Então observa que uma questão pode explorar linhas de processadores, como por exemplo Core i3 da Intel, o i5, o i7 e agora a novíssima Core i9. Além disso, temos os processadores da AMD, como o processador Ryzen, que foi lançado recentemente. Então é interessante, quando vocês vão estudar tipos de processadores, pelo menos saber a nomenclatura dos principais processadores lançados no mercado. Esse é um bom exemplo aqui de processadores, né? Então, quando pensar em estudar processadores, não só saber que o processador é conhecido como CPU, o processador, observa, é a CPU, é a unidade central de processamento, é onde os dados são processados de forma centralizada, mas também ficar ligado nos principais lançamentos dos processadores. Então, o Core i9, que é um determinado processador, é muito importante hoje em dia, porque algumas provas vão começar a cobrar, provavelmente, exemplos de processadores. E, de repente, colocam numa prova lá i9 e o pessoal acha que está errado. Mas já existe, então, i9 também. Nós temos a linha i3, i5, i7 e também temos a linha i9 dos processadores. Então é isso, pessoal. Processador Core i9 é uma nova linha de processadores que nós temos da Intel, que já foi lançada há alguns dias atrás, mas está chegando agora. Eu fui pesquisar num site aqui do Brasil, o preço do processador Core i9, tem alguns modelos que chegam a 4, 5 mil reais, né? O Matheus Emanuel perguntando: professor, a memória cache auxilia a CPU? Sim, sem dúvida nenhuma. Dentro desse processador Core i9, nós temos memória cache. E a memória cache é aquela que atende às demandas de velocidade do processador, porque a memória cache é uma memória muito rápida. Então, dentro dos processadores, como no caso desse Core i9, nós temos também memória cache, que é uma memória que vai permitir que o processador acesse as informações que são solicitadas com maior frequência de forma muito mais rápida, né? O Matheus Emanuel pergunta: professor, a memória cache auxilia a CPU? Sem dúvida nenhuma, então essa é a resposta, né? Aqui o Rodney Oliveira dizendo: esse i9 tem para desktop e notebook? Sem dúvida nenhuma. O Core i9 tem lançamento tanto para a linha de desktop, computadores de mesa, mas também para laptops ou notebooks. Foi lançado o Core i9. O Rodney Oliveira perguntando se é volátil. A memória cache também é uma memória volátil. Ela está armazenada dentro do processador e é uma memória volátil. Eu vou mostrar aqui, pessoal, já que a curiosidade é grande aqui em relação ao processador Core i9, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o site oficial da Intel, que vocês estão vendo aí na tela. Deixa eu só botar o site aqui para vocês enxergarem. Vou colocar aqui. E aí a linha que a Intel demonstra. Quer ver? Deixa eu vir um pouquinho mais abaixo aqui para que vocês possam enxergar. Aí, ó. Essa aqui é a linha i9 com vários processadores. E aqui, quando a gente acessa, eu vou acessar aqui para vocês observarem as informações desse processador, que é essa nova linha de processadores da Intel. Sempre é bom a gente pegar. Então é Core X Series Processor, que é o Core i9. E aqui ele diz assim, ó, que eles têm 18 cores. O que é cores? Cores é núcleo. Então ali tem uma pergunta do Antônio Nunes perguntando quantos núcleos. O processador Core i9, dependendo do modelo, ele pode atingir 18 cores, quer dizer, 18 núcleos de processamento e 36 threads, que é como se fosse uma duplicação de cada núcleo no processamento. Então,
nós temos 18 núcleos, é muita coisa, é como se nós tivéssemos a ideia de 18 processadores mais antigos dentro de um só. Cada núcleo é um núcleo que realiza processamento de dados. Então, realmente é um processador muito incrível, o nosso processador Core i9. E aí, claro que tem vários modelos. Ó. Tem desde modelos que tem 8 megabytes de cache, que é a memória cache. Aqui é um modelo com 4 núcleos. Aqui é Core i7, aqui Core i5. Core i9, se vocês observarem aqui, ó, com 10 núcleos. Tem Core i9, como eu disse, com até 18 núcleos e aqui com memória cache de 13,75 megabytes. Então é realmente um processador bem revolucionário no mercado, um processador de altíssimo desempenho. Então, só voltando lá à questão, pessoal, original, porque o que originou aqui a demonstração desse Core i9 foi justamente essa ideia, ó, dizendo assim, é uma das principais partes de hardware do computador, responsável pelos cálculos, pela execução das tarefas e pela demanda de dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas está diretamente ligada à velocidade deste componente, que é o próprio processador. Então, sem dúvida nenhuma, a resposta dessa questão era, de fato, a letra B de Brasil. Quando a gente fala sobre memória, memória é o local onde os dados são armazenados. E dentro do próprio processador nós temos memória. Como a gente viu ali antes do processador Core i9, que nós temos memória cache dentro do processador. Além disso, também temos memórias separadas, como a memória RAM, memória ROM, entre outras memórias no computador. O HD, que está na letra C, que é o hard disk, é o chamado disco rígido, que é considerado uma memória secundária, porque armazena os dados que o usuário vai gerando no seu cotidiano e os programas que ele vai instalando. A placa-mãe, que está na letra D, é a chamada motherboard, e é na placa-mãe que nós vamos encaixar o processador. Então, quando a gente adquire um processador, esse processador vai ser encaixado em uma placa do computador chamada de placa-mãe ou motherboard. E o roteador é um equipamento muito usado nas redes para realizar o roteamento dos pacotes de dados, tanto em redes com fio ou redes sem fio. Então, o roteador é um equipamento usado nas redes de computadores, capaz de realizar o roteamento dos pacotes de dados, que é justamente escolher a melhor rota, o melhor destino para os dados atingirem um determinado destino específico. E os roteadores hoje sem fio, como os roteadores Wi-Fi, são muito utilizados para criar redes locais sem fio. Por isso que hoje em dia muitos usamos os roteadores Wi-Fi, que criam ambientes de redes locais sem fio, da qual nós vamos chamar de WLAN. WLAN é Wireless LAN, significa rede local sem fio. Então aqui as explicações sobre essas opções que apareceram na questão, né?